Você que já acompanha a gente aqui no podcast Mulher Pode, que valoriza o nosso trabalho, que se inspira com as histórias e as experiências de mulheres que são vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas, deputadas, ou então que são lideranças do PL Mulher. Participa com a gente aqui, se você quer também bater um papo comigo, manda o seu recado, deixa o seu contato que nós vamos entrar em contato com você. Porque aqui você pode falar sobre a sua experiência, suas lições de vida, por que que você despertou para a política, por que que você resolveu participar, né, ativamente da política, porque a política é a ferramenta de transformação da sociedade. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal com muito orgulho e represento também o PL Mulher aqui no estado de São Paulo. Nós seguimos a diretriz da nossa presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, que está viajando o Brasil, encorajando mulheres a estarem nos espaços de decisão. E hoje nós vamos conversar com a vice-presidente do PL Mulher na cidade de Tietê. Você conhece a cidade de Tietê? Se você não conhece, agora nós vamos conhecer um pouquinho da história dela e também da história da cidade que ela vai contar para a gente, a Valéria Miola. Valéria, muito bem-vinda aqui no nosso podcast Mulher Pode. Nós queremos que você fale da sua experiência como vice-presidente do PL Mulher, que você conte um pouco da sua trajetória, que você inspire também as mulheres que estão acompanhando. Às vezes você é presidente do PL Mulher na sua cidade, mas queria estar aqui com a gente conversando. Esse podcast é para você, para que você venha representar a sua cidade, para que você venha falar das suas experiências. Então, muito bem-vinda, Valéria. Obrigada. Quero que você conte como você foi parar na política. Primeiramente isso. Vai começar o nosso bate-papo dessa forma. Tá certo. É um prazer estar aqui, né? Obrigada pela oportunidade. Realmente é uma oportunidade muito grande para as mulheres, acredito dessa forma, que é um espaço onde a gente pode se abrir, pode falar um pouco, também podemos aprender, né? Isso é muito bom. Eu acho que eu tenho uma política no sangue, né? Correndo na minha veia, porque eu sou uma pessoa que desde muito pequena sempre lutei pelos meus ideais, pelo aquilo que eu acredito. E eu acho que a injustiça foi algo que despertou essa questão na minha vida. Eu, desde pequena, sempre observava todas essas questões de injustiças num contexto ali, né, ao meu redor, e isso acabou me inspirando, porque tudo eu queria falar, tudo eu queria brigar, né, lutar por aquilo que eu estava vendo que era errado, né? Então, eu acredito que partiu daí. Então, eu fui levando a vida, né, desde a adolescência e juventude, só que calada, né, um pouco brigando de uma forma errada. E aí me vi assim, né, não somente eu, mas as pessoas que ao meu redor sempre falavam que eu tinha um perfil, mas nunca me apeguei a isso, né? Fui viver a vida, que a vida foi bastante difícil para mim, até que em Sumaré houve uma situação assim de eu ter mais proximidade com a Câmara de Vereadores lá, e aquilo despertou em mim, disse, eu acredito que eu sou capaz de fazer alguma diferença por esse meio político. Você é uma baiana. Sou baiana. Né? E veio para cá, para o estado de São Paulo, com quantos anos? Com 15 anos. Dois meses depois eu já fiz 16 anos. E você veio com a família? Como é que foi? Na verdade, sim, né? Eu sou da cidade de Itabuna, na Bahia, e meus pais se separaram. Eu tinha 6 anos de idade quando minha mãe saiu de casa, justamente por conta de uma situação difícil para ela, né? Na questão de violência doméstica e tudo mais. Passou-se um tempo que ela não aguentou mais e saiu de casa, né? Nós ficamos com meu pai, eu e minha irmã mais velha, e fomos criadas praticamente por ele, criadas. E depois disso, né, esse baque, vamos dizer assim, na minha vida, eu passei um período grande sem a minha mãe. Então, quando eu comecei na juventude, né, na adolescência, na verdade, fazer
bastante coisinhas erradas, sabe? Começar a ir para um caminho que não era legal. Minha avó, né, baiana também, na época morava lá e disse para mim, filha, por que que você não vai para São Paulo, morar com sua mãe, conhecer um pouco mais de sua mãe, né? E acredito que a minha avó via a oportunidade de De eu se estar em São reaproximar. Paulo, reaproximar e também seguir um caminho diferente do que eu estava começando a trilhar. E aí vim parar em São Paulo em 14 de fevereiro de 99, né? 13 de fevereiro e 14 eu já estava aqui. E assim, desde lá, né, passei por vários processos, cheguei aqui em São Paulo, minha mãe já era casada novamente com meu padrasto, que hoje chamo de pai, respeito, né, tivemos muitas controvérsias até que pudesse chamar ele de pai e considerá-lo, mas assim, hoje é um companheiro, né, Que para mim, para bacana. meus filhos, né, respeitam como avô. Tenho meu pai biológico, mora na cidade de Feira de Santana, mas hoje também eu tive a oportunidade de viver algo novo, né? De viver algo novo. Então eu vim em busca realmente de estar com a minha mãe e viver algo diferente com ela, né? Por algo que foi plantado em mim, que não era toda a verdade. Então, tipo assim, por que não? Estamos aqui em São Paulo desde então, né? E aí foi um processo doloroso, mas ao mesmo tempo necessário, né? Desde de 99, para que eu pudesse me reaproximar com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher assim muito guerreira, sempre gostou de trabalhar, sempre foi aquela de apoiar, de conversar. Desde quando eu cheguei, ela tentou me apoiar da melhor maneira possível. Porém, eu estava muito agressiva ainda, né, com tudo Tinha que tinha acontecido. E da história acontecido. que você também Sim, recebeu, né? sim. E aí, no longo dos anos, graças a Deus, né, precisou de um perdão e isso foi liberado de ambas partes. E hoje nós estamos aí, amigas, né, respeitando, eu respeitando ela, ela me respeitando, na questão, né, de saber que tudo foi difícil para mim, mas que bom que deu tudo certo. E em Sumaré, você foi morar com quantos anos? Eu fui para Sumaré entre os meus 19 anos, né? Minha mãe mudou para a cidade de Sumaré, eu permaneci em Carapicuíba, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui para Carapicuíba. Então, eu passei por alguns lugares em São Paulo, como Lapa, Osasco, mas rápido. E de Carapicuíba, minha mãe foi embora para Sumaré com o meu padrasto e meus irmãos. Eu permaneci por lá, em Carapicuíba, por um momento. E depois, eu também fui para Sumaré com a minha filha. E aí lá, né, foi quando eu passei algumas coisas, vivi novas experiências, voltei a estudar, né, que eu também não tinha um estudo. É tudo muito diferente, né? O Nordeste é a questão de estudo. E aí eu voltei a estudar, comecei a trabalhar com os empregos mais fixos, né, que até então não tinha essa oportunidade. E aí conheci meu esposo, né, o Leandro, né, que é assim um parceiro, né? Que bom, É uma pessoa que eu não posso falar muito, né? Que mexe, é um que companheiro bom, assim de que bom, verdade. E que tive bom. mais dois filhos. Então eu vim, né? Tive em E, Carapicuíba uma filha. e em Sumaré você recebeu um convite para ser política? Não. Não, em Sumaré não. Sumaré Sumaré não. eu acompanhava a Câmara. Meu padrasto também tem esse lado político, né? Já foi assessor parlamentar. E eu sempre vivi no meio disso. Quando eu cheguei em Tietê, depois de um bom tempo, né? Mas eu trabalhava na área social da igreja, voluntária, né? Em tudo que Qual igreja que você eu frequenta? congrego no Avivamento da Fé. Ela tem a sede aqui em Osasco, né? E uma igreja abençoada que eu me sinto muito bem. E desde então eu comecei a me abrir para a política em Tietê. Foi quando, né, houve a questão do último pleito que eu tive esse estralo. Tipo assim, por que não? Né? Uma pessoa conversou comigo e disse assim, nossa, eu acho que você tem um perfil para sair como candidata a vereadora, né? E eu me filiei a um partido, porém não permaneci nesse partido por conta de não Se identificar. me identificar. E ali eu fui atrás realmente do que eu queria, né? E cheguei ao PL. Cheguei ao PL, conversei com
o atual prefeito, né, da nossa cidade, o Júnior Regonha, e eles abriram as portas para mim, o PL Mulher me recebeu de braços abertos. Então, eu comecei essa jornada política mesmo, afinco, nesse período, né? Sempre por trás, trabalhando na área social, que é algo que eu gosto de lidar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, né? E ajudar da melhor forma possível. Eu sempre levo para mim uma frase: eu nasci para servir. Se eu não servir, não sou eu, não é a Valéria, né? Então, em todos os aspectos, eu amo servir ao meu próximo. Então, fui para a política, saí, né, no último pleito. Foi muito prazeroso carregar a bandeira do PL Mulher. Foi muito rápido, né? Que eu estive num evento ali com vocês das mandatárias, né, do PL Mulher, das cidades, dos municípios de São Paulo. E te vi, ouvi, né? Ouvi você falar conosco ali naquela mesa, mostrar para a gente um caminho. Ali foi quando eu, meu, Despertou. é isso que eu quero para minha vida. É isso, eu quero lutar. Eu posso abrir outra porta ou entrar por outra porta para ser mais do que eu sou até agora, né? Então, assim, eu saí de São Paulo da Alesp naquele dia Ah, com foi o encontro na foi Lesp que na nós Alesp, fizemos. Foi aquele foi. curso que durou o dia inteiro ou não? Não, foi o Ah, evento que nós recebemos diploma. isso. Isso. Ah, da E aí eu nominata. fui, no dia eu fui a única Ah, nós tivemos uma representante. conversa antes, né? Isso, Mostrando o papel de cada foi uma. Que ali, ó. bom. Algumas falaram algumas coisas também, mas se abriu. E eu me recordo muito quando você falou assim, para que a gente não permitisse ser cota partidária. E aquilo ali mexeu porque a gente já conhecia, eu já conhecia algumas questões disso, Sim, quando né? colocam a mulher na política só para Isso, cumprir uma cota. isso, Na verdade, não querem que ela seja eleita. sim, E o PL Mulher pôs isso abaixo, porque sim, pela primeira vez em muito tempo nós não tivemos dificuldade nenhuma de ter mulheres candidatas em sim, quase todos os municípios, porque nós preparamos, né, a partir da chegada da Michele Bolsonaro no PL Mulher. uhum, Nós conseguimos, através de cursos de capacitação, de palestras, de incentivos, nós conseguimos fazer com que as mulheres elas se sentissem mais seguras na política, né? certo, Porque com esse, né, respaldo todo que o PL Mulher dá, as mulheres hoje estão mais confiantes de que elas podem realmente ter grandes chances de serem eleitas. E ali você falou, vou ser candidata dessa voltei, forma. isso, voltei para Tietê realmente, vestir a camisa, né, do PL Mulher e fui à luta. Saí todos os dias de campanha com o meu carro, trabalhando, batendo de porta em porta, né, pedindo realmente uma oportunidade de levar o PL Mulher para a Câmara, de poder fazer a diferença, né, naquele ambiente que é um ambiente difícil, né, Sim. mas que é o que abre portas para a população, né? Então, eu trabalhei bem nessa questão, né? O nosso prefeito entrou assim com uma maioria muito considerável dos votos, né? Nosso prefeito do PL. E eu fiquei como suplente. Também me considero hoje uma vitoriosa pela quantidade de votos que eu tive por conta de não ser tão Tão conhecida na conhecida. cidade, né? Nessa questão também de não ser de Tietê. Eu acredito sim que o meu trabalho foi muito importante, foi muito bom e foi prazeroso para mim. O que que essa experiência te trouxe, assim, de amadurecimento na parte política? Da campanha, desse envolvimento com as lideranças políticas da cidade, porque você participou também da campanha para prefeito, né? Sim, sim. Na verdade, eu sempre me vi lutando. Só que do lado de dentro da porta do PL Mulher, eu senti essa força de conhecer, aprender e ao mesmo tempo me doar. Então, isso ao longo, né, desses meses de lá para cá, foram abrindo portas para mim que, na verdade, eu me considero ainda aprendendo muito, mas escutar cada pessoa, de cada porta que foi batida,
escutar o grito, né, de mudança, de desespero das pessoas, de dizer assim, olha, a gente precisa tirar quem está, a gente precisa lutar pela nossa cidade. Isso foi me motivando cada dia mais, porque e também me fez, né, me deu a certeza de que realmente eu estava indo pelo caminho certo, né? E me abriu portas hoje, né? Eu trabalho, eu sou estagiária, foi uma das coisas que me motivou, porque eu sempre... Estagiária de que Eu sou área? estagiária em administração pública Olha que e faço bacana. gestão de recursos humanos também. Parabéns, que Obrigada. coisa boa. Foi algo que me despertou também, porque aquela questão de para você ensinar, você tem que aprender, né? Então, eu quero realmente, quando chegar a hora, e se for realmente da vontade de Deus, que eu esteja totalmente preparada para isso, para me doar por inteiro. Então, hoje eu faço administração pública, essa faculdade me abriu porta, né? Eu sou estagiária hoje da Prefeitura de Tietê e trabalho no Fundo Social junto com a nossa primeira-dama, né? A Daniele Regonha. Que Então, eu tenho bacana. aprendido cada vez mais, tenho trabalhado numa área que eu gosto, né, que é a área social, que é lidar com as pessoas. E hoje, assim, nós tivemos a live, né, com a Michelle Bolsonaro, Sim, você estava né? Eu presente? estava, e ela também não teve tanto tempo ali, né, por É. conta de algumas interrupções, mas eu sempre eu peguei o Alicerça Brasil. Ah, como é que tem Sim, sido o Alicerça Brasil em Tietê? Você tem conseguido fazer essas células? Porque o projeto idealizado pelo PL Mulher é maravilhoso, sim, né? Que ele faz com que pequenos grupos de mulheres se reúnam para discutir política. Você chama a vizinha, você é, chama a cunhada, você chama a amiga para fazer um bolinho ali, e sim, ali tem como uma cartilha, né, de sim, temas que são os nossos valores que a gente precisa defender e sim, propagar para as pessoas que estão à nossa volta. É a melhor forma de convencimento é sim, esse acolhimento, porque às vezes você vai numa reunião com 100 mulheres, com 200 mulheres, o assunto não fica tão intimista. Alguma mulher tem dúvida, já não vai perguntar, né? sim, Ali, eu acho que é o melhor caminho para que as mulheres se apropriem da política sim, que a gente quer fazer e a gente tem procurado ampliar no nosso país, que é a política boa, do sim. acolhimento, a política pública. Como tem sido isso, Valéria, na cidade de Tietê, você à frente do PL Mulher? Então, eu sempre procuro fazer as coisas tudo na hierarquia, né? Então, nós temos A Ellen é a a Ellen é a presidente. presidente, né? E ela já me deu autonomia para Vamos trazer trabalhar. a Ellen aqui para participar do PL Mulher. Está convidada, Ellen, para você participar. Venha junto também você, Sim, para que a gente consiga mostrar cada vez mais sim, exemplos que o sim, PL Mulher está fazendo nos municípios. sim. Hoje, eu ainda me encontro assim, eu digo que eu sou um bebê, né? Mas crescendo. Então, assim, eu tenho já algumas mulheres, depois daquele evento da live, que me motivou mais a conversar com as pessoas, né, com mulheres, sobre esse evento que a gente está se preparando para fazer. Então, assim, eu já tenho uma turma boa, mas na íntegra, nós ainda estamos um pouquinho atrasadas nisso, né? Essa é a palavra correta. Mas já com meio caminho andado, já trabalhando essas mulheres, já temos um local para que seja feita, né? Foi até falado da casa, tudo ali, Sim. né? Que é uma oportunidade realmente, mas nós recebemos um local ali na cidade onde nos permitiram fazer quando precisar, e é muito legal isso também. Então, mostra também essa questão da parceria, né? De abrir portas para que a gente faça os nossos eventos. Então, estamos trabalhando aí para começar, né, ainda já agora no mês que vem, essa questão de passar o Alicerça Brasil, o conteúdo que está lá, porque é um conteúdo muito bom, né? E realmente é aquilo que foi falado, ele abre o caminho para que a gente também, né, no meu caso como vice-presidente, possa entrar de uma forma branda, né, explicando, mas ao mesmo tempo escutando, e é isso. Que Eu tô, bacana.
bem motivada. Motivada. E esse é realmente o objetivo, né? Essa conversa que a gente tem aqui, os podcasts, os encontros do PL Mulher. Fizemos um grande encontro em Brasília com as mandatárias para que elas pudessem se conhecer até, porque quase 1.000 mulheres se encontraram em Brasília e trocaram experiências, tivemos palestras com especialistas. Então, o PL Mulher está avançando a passos largos para que a gente tenha essa evolução na participação das mulheres na política. Estamos crescendo muito, inspiradas na Michele Bolsonaro, que viaja ao Brasil fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho de cuidado, de acolhimento, palestras, abraço, troca de experiências. Nós estamos avançando muito na participação das mulheres. Então, que você venha candidata ou que apoie uma candidata na próxima, que você faça aquilo que está, né, na vontade de Deus para o seu coração e para a sua missão. Mas que a gente consiga trazer cada vez mais essas mulheres seguras para a política, porque esse é o objetivo. Sem dúvida nenhuma, hoje, o PL é o partido que mais investe na participação das mulheres na política, com estrutura, né, com respaldo, com troca de experiência, com capacitação, com treinamento. Nós temos o nosso site do PL Mulher Nacional, com aulas práticas sobre o que é política, sobre o papel da mulher enquanto vereadora, enquanto vice-prefeita, enquanto prefeita, enfim. Tem uma cartela de oportunidades para que as mulheres acessem. Então, para as mulheres da cidade de Tietê, contem aqui com a Valéria Miola, né? Contem com a presidente, que é a Ellen. Procurem, né, fazer parte desse movimento do PL Mulher, que defende os nossos valores, defende uma participação das mulheres numa política afetiva. Hoje eu ouvi isso numa das conversas que a gente teve. Política afetiva é o que a gente faz. Política do acolhimento, do cuidado, do carinho, da transformação da sociedade para melhor. Então, Valéria, deixa os seus contatos, a sua página, não sei se você tem um Instagram, a página do PL Mulher na cidade de Tietê, para que as pessoas possam agregar, que as mulheres procurem vocês para fazer parte desse movimento. A minha página é Valéria Miola, né? E lá eu coloco alguns conteúdos. Estou passando por um processo de me abrir mais para essa questão de redes sociais. De estar presente nas redes. Isso ainda é algo que pega. Inclusive, eu fiz um vídeo até vindo para cá e passei para uma pessoa hoje que é uma amiga, né, que tem me ajudado com isso. Eu tenho buscado muita gente para você perceber, mas em vários lugares que eu possa estar, como Rio Claro, estive em Rio Claro, Capivari, onde a senhora estava, e tantos outros lugares que eu puder percorrer para aprender na íntegra, e também pelo Alicerça Brasil, pelo site, né? Então, assim, hoje Tietê ainda está crescendo, mas eu acredito que isso vai mudar, né? Essa oportunidade que o PL Mulher está dando de levantar mulheres com voz ativa, com essa garra, com esse desejo de mudar realmente não só um município, mas o Estado e o país, porque nós precisamos disso, nós estamos diante de um contexto muito difícil, né, para todo o país. Então, hoje tem o PL Mulher Tietê, né, a página no Instagram, e também Valéria Miola, também a Ellen Machado, né, que é a presidente. Então, nós estamos aí para agregar. Então, quem quiser pode nos procurar ali na cidade e a gente vai fazer um bom trabalho. Eu acredito nisso e eu gosto de escutar, como também gosto de me doar. Somos mulheres guerreiras, eu acredito muito nisso. Tudo que a gente viveu, de alguma forma, nós vivemos para um propósito, de incentivar, de abraçar quem está passando, né, por algum momento difícil que nós já passamos. Então, eu acredito muito no trabalhar de Deus, né? Para chegar aqui hoje foi um trabalhar de Deus.
A todo tempo eu falando, Senhor, abre o caminho para que eu chegue lá na gravação, para que o teu nome seja glorificado. Então, o que eu espero para o PL Mulher, para o que eu espero para o nosso país, o que eu espero para a tua vida, porque faz parte das minhas orações desde quando conheci o seu trabalho, é que o Senhor desperte as mulheres. E é algo que eu quero deixar aqui como um ensinamento. Eu sou baiana, né? O povo diz que tudo a mulher baiana gosta de... vai rodar a baiana. E eu era exatamente desse tipo, né? Tipo, não mexe comigo, eu vou fazer, eu sou aquela que quero ir para frente. Mas eu aprendi no meu relacionamento, no meu companheirismo com meu esposo, que a mulher, ela tem e pode estar em todo lugar, mas com respeito, com pudor, com a hierarquia, sim. Eu não vou chamar de machismo, mas a mulher, ela depende do seu marido, ela depende do homem, né? Então, que nós... É uma parceria. É uma parceria. Então, que nós venhamos avançar, sim, mas com toda diligência. Porque quando nós fazemos dessa forma, eu te falo de mim, a gente vê o Senhor abrir caminhos, abrir portas, né? Então, tudo que a gente quer passar por cima, não porque eu faço desse jeito, porque eu aconteço como eu já fui um dia, a gente acaba tendo uma barreira, e essa barreira é colocada até mesmo pela palavra, que nós temos que ter essa submissão, que eu acredito que por muito tempo foi trazida como uma submissão errada, mas essa submissão é ser parceiro, é escutar, é saber ir, é saber ficar, né? Então, eu deixo isso para as mulheres hoje, tá? Que nós possamos avançar como mulheres na política, mas com todo esse cuidado, porque eu creio que dessa forma portas serão abertas, não serão portas que serão fechadas, mas portas que abrirão portas para que a gente possa mudar o nosso país com a beleza da mulher onde nós estivermos. Isso mesmo. Obrigada, Valéria. Obrigada. Te agradeço. Eu que agradeço. E seja muito bem-vinda sempre aqui no nosso podcast Mulher Pode, estendo o convite para a presidente Ellen, que vocês façam uma grande parceria na cidade e incentivem muitas e muitas mulheres para fazerem parte desse trabalho junto com a gente. Eu lá em Brasília, a Valéria Miola na cidade de Tietê, a Janaína, que nós entrevistamos também aqui no nosso podcast, lá na cidade de Ibitinga, e tantas outras mulheres que nós estamos contando histórias aqui no nosso podcast Mulher Pode. Um beijo para você. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal, cada vez com mais orgulho de defender as mulheres, de participar desse movimento do PL Mulher, que desde 2023, com a nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, estamos fazendo acontecer por todo o Brasil, e aqui no estado de São Paulo tem essa referência de tantas mulheres. Até a próxima conversa, até o próximo episódio do nosso podcast Mulher Pode. Pode mesmo.